CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Hoje, dia 2 de novembro de 2022, dia de finados, em nossa casa comemoramos esse dia com uma prece, com uma reunião específica para esses nossos irmãos que precederam o túmulo antes de nós. E certamente, como já dissemos aqui, nossos amigos, nossos parentes, nossos amores nos acompanham nesta reunião. Faremos então um estudo breve de 30 minutos. Em seguida, a nossa irmã Dilane fará a prece e no final, quem desejar aqui alguma orientação, se tiver a condição, assim o faremos. Não depende de nós. De mim é que não depende nada, né? Mais muito mais do espírito e do médium que tem que estar bem. Vamos ler o Evangelho, vou fazer a leitura do Evangelho, fazer a prece e em seguida vou passar a palavra para Eloá. É o capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 1, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é obediência a essa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Belíssima a mensagem de hoje, né? Querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome e em nome de Deus, nós encarnados e desencarnados, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de alegrias espirituais em nossa casa de amor. Permita, Senhor, que os nossos dirigentes se façam presentes. O nosso querido irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa casa espírita, que seja em nome dele, que seja em nome de Antônio de Aquino,
do nosso Baltazar, do Dr. Erma, em nome da coluna de espíritos que dirige o SEAP, a nossa casa de amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, o amor que vibra nessa casa, que vibra nos corações desses irmãos queridos, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para darmos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos a nossa Eloá com a palavra. Uma boa noite a todos. Que todos possam sentir a emoção nesse momento, essa emoção boa da presença dos entes tão amados. Nós que já estamos na doutrina espírita, temos essa felicidade. Como disse lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec, a maravilha que é, né, a gente saber dessa continuidade da vida. Mas dia de finados, né? Esse nome é estranho, finado, acabado. E a gente começa a lembrar que esse dia teve origem lá nos celtas, aquele povo bem antigo, que já acreditava, não só acreditava na sobrevivência da morte, após a morte, como também não dava grande valor ao corpo físico, já tinha essa questão espiritual. Tanto é que nós já até estudamos sobre isso, que nas guerras eram adversários assim, praticamente invencíveis, porque eles não tinham medo de morrer. Então eles lutavam de peito descoberto, lutavam na frente. E quando algum companheiro caía, desencarnava, eles às vezes até iam lá no ouvido, né, e mandavam um recado para aqueles seus parentes que já tinham ido antes deles. Manda a lembrança para fulano, mais ou menos falando com a linguagem, né, vulgar assim. E dizem até, né, que a gente não sabe se é verdade, mas está em Leon Denis, lá no Gênio Céltico, O Mundo Invisível, que emprestavam até dinheiro, né, para pagar na outra encarnação, na outra vida. Então, era um povo que já tinha muito essa certeza, né, da continuidade da vida espiritual. Mas essa comemoração não era com essa conotação de tristeza que nós temos no dia de hoje. Era uma festa, né, que era feita ali, e no dia 1º de novembro, né, que a gente chama hoje de Dia de Todos os Santos, em que eles se lembravam, né, desses entes que já tinham partido. Essa data também coincidia com o fim da colheita, né, e o início ali da época do outono e inverno, né, no hemisfério. Lembrando que o céu está naquela região da Europa ali, né? Então, e tinham várias denominações de acordo com cada país, né? Gauleses, celtíberos na Península Ibérica, gauleses no que vem a ser França hoje, em outros povos. Então, eles comemoravam com alegria, né? Só que eles não iam a lugar nos túmulos onde estavam ali os corpos. Eles esperavam nas suas casas a visita desses entes queridos. E aí, depois que, quando o Império Romano dominou, né, justamente até por essa questão deles serem um povo que não tinham medo de nada e acabaram também, por algumas questões lá, se dividindo, o Império Romano era muito forte, dominou e trouxe a religião católica lá, né, essas ideias eles absorveram. O Império Romano tinha muito disso, né? Quando eles conquistavam um povo, eles acabavam absorvendo algumas ideias e passando as ideias dele. Então, eles absorveram, né, essa ideia da continuidade, da comemoração dos mortos, mas mais à frente veio essa questão de ligar essa comemoração, né, que não passou a ser uma comemoração, mas sim como se fosse um lamento, com essa carga toda de sofrimento. Por quê? Porque aquela questão de céu e de inferno, né? Então,
ou ia para o céu, ou ia para o inferno, ou ficava no purgatório. E até hoje, quando a gente consulta lá no Manual das Indulgências da Igreja Católica, a gente tem lá que você fazer prece pelos mortos, né? Porque quando uma pessoa morre, entre aspas, né, segundo a linguagem deles, vai para o purgatório até esperar o dia do juízo final ali, e ali vai decidir se vai para o inferno ou paraíso. E que essas preces, né, você quando faz essas preces, você auxiliaria, né, essas almas que estariam ali aguardando, né, e tem uma série de compensações ali, de acordo com a religião deles. Já os protestantes não comemoram, não fazem prece para os mortos, porque para eles, ou você morre e vai para o inferno, então está condenado ao fogo eterno, nada vai te tirar dali, ou você vai para o paraíso. Você vai ser um anjo, então, anjo não precisa de prece, né? Mas nós espíritas, nós já sabemos dessa questão da sobrevivência da alma. O que não quer dizer que nós não sintamos a perda. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, nós espíritas, né? Quando a gente, às vezes, recebe até alguém aqui na casa espírita, não é? E a pessoa, às vezes, vem com uma dor tremenda, e a gente fala para ela assim, ou para alguma outra pessoa, né? Ah, não chora, a morte não existe, né? Como o nosso companheiro leu ali, né? A gente é aflito, né? E sim, no capítulo 6, no Cristo Consolador, aqui no item 6, ele diz aqui, né? O Espírito de Verdade. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Chorar é lícito. O problema é como é que vai ser esse nosso choro, né? Como bem lembrou nosso irmão aqui, a gente tem que sempre buscar essa consolação em Jesus, né? Nos espíritos benevolentes que estão conosco. Aqui nesse momento, cada um de nós, né, está com um pensamento ali no ente querido. Necessariamente, ele vai receber, né, toda essa nossa vibração, todo esse nosso sentimento. Mas não é necessário a gente ir lá para o cemitério ou mandar rezar uma missa, né? A gente recorre, como nós somos espíritas, ao Livro dos Espíritos, né, que é o nosso manual de sobrevivência da Terra. E lá na parte segunda, né, no capítulo 6º, tem um item que fala especificamente sobre comemoração dos mortos funerais. E é das questões 320 a 329. Nós vamos pegar só algumas para a gente pontuar algumas questões, né? Pergunta Kardec: os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na Terra? Se eles sentem essa lembrança quando a gente lembra deles? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Então, olha lá, como que é bom, né, a gente se lembrar. A questão é, como é que é essa nossa lembrança? O cuidado que a gente tem que ter. Aqui também, nessa parte segunda do Livro dos Espíritos, né, tem aquela parte que fala sobre o modo, a maneira como os espíritos veem, sentem e leem nossos pensamentos. Então, se às vezes eu tenho ainda alguma coisa para acertar, né, porque nem todos que se foram, né, antes de nós, são espíritos que foram muito afins, né, a gente, a nossa família, enfim, às vezes era até um familiar que a gente tinha aí alguma diferença. E como é que a gente vai estar pensando? Puxa, fulano, hein? Ao invés de deixar tudo arrumado, deixou esse monte de problema para eu resolver. Ou então, puxa vida, aí tem muitas situações que a pessoa, depois que o outro desencarna, vai descobrir um monte de coisa, um monte de problema. Mas como é que eu vou estar me lembrando? O que eu vou estar pensando? O que eu vou estar emitindo para esses nossos companheiros que já foram antes de nós, né? Lembrando aqui que também nós somos muito gratos, né, a todos aqueles espíritos, né, que lutaram e que nos precederam para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando da doutrina espírita, desde os cristãos lá na época, né, antiga, né, depois
Jesus, na época de que Jesus, né, desencarnou e apareceu, aí os apóstolos continuaram, aquelas perseguições sofridas, até mesmo aos espíritos que trouxeram a doutrina espírita para nós. Então, porque todos esses espíritos, né, facilitaram o nosso caminho para que hoje nós pudéssemos estar encarando, sim, essa separação como uma separação provisória. Sim, meus amigos, porque a morte não existe, a morte do corpo físico, sim. A morte não existe. Nós vamos nos reencontrar em encarnações futuras, em momentos futuros, ou até mesmo, em alguns casos, durante o sono físico. Embora muitos digam que não reencontram com aqueles seres amados, mas muitas vezes sim reencontram, mas ao voltar para o corpo físico, né, a matéria traz o esquecimento e muitas vezes também não seria bom aquela lembrança, às vezes traria aí uma saudade muito grande, ou enfim, atrapalharia de alguma maneira aquele espírito que prossegue. Eu estou lembrando aqui que certa feita o Chico, né, como vocês sabem, né, foi aquele médium maravilhoso que muitas pessoas foram para ter notícias dos seus seres amados, né, e que ele trabalhava a noite inteira para dar notícias, e nem sempre todos aqueles que lá compareceram recebiam aquela notícia, porque, como ele dizia, o telefone toca de lá para cá. Então é preciso, para que tenha essa mensagem, muitas vezes que o espírito esteja em condições de dar a mensagem. Se ele não tiver, às vezes algum outro espírito pode dar no lugar dele, um protetor, alguma coisa. Mas muitas vezes também é uma prova para aquele que fica. Porque muitos de nós, às vezes, só passa, não, eu não acredito nesse papo de que a morte não existe, não. Quero ver uma mensagem psicografada do meu marido, que já se foi, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, do meu filho. Quando a intenção não é essa. Porque hoje em dia não tem esse fenômeno, né? Não tem mais ninguém assim que dê não faça aquela romaria em torno disso daí. Porque hoje em dia nós já temos essa facilidade do estudo e que nós também aprendemos que muitas vezes nós não necessitamos de um outro médium, de uma outra pessoa para trazer essa notícia. Basta que nós possamos nos pacificar, nos apaziguar. E como eu falei, às vezes durante o sono, às vezes mesmo em estado de vigília. O problema é que, claro, a dor dói e muitas vezes nós não aceitamos, não conseguimos aceitar. Por que comigo? Porque eu. Certa feita também, uma companheira que trabalhava ali junto ao Chico, né, em Uberaba, no grupo espírita da prece, ela já era espírita, trabalhava com ele, mas tinha perdido um filho, enfim, mas entendeu, mas ainda tinha aquela mágoa. E de tanto ela se queixar e reclamar, um dia chegou para o Chico e perguntou, mas Chico, por que comigo? Por que isso aconteceu? Perdeu um filho jovem, 20 e poucos anos. E ele segurou no braço dela e disse, minha irmã, você implorou essa oportunidade. Você, por muito amar esse espírito, você disse, vem, eu vou te ajudar. E você veio para dar esse suporte a ele, para que ele pudesse resgatar o que ele tinha para resgatar. Então, minha irmã, não lamente só a morte do corpo físico. Perceba que o seu filho hoje está na espiritualidade, cumpriu o seu papel, e que cada vez que você se lamenta, ele se ressente. Temos também a história do seu inferno, na parte dos suicidas, de uma mãe que, por perder seu filho também tão amado por uma doença grave, disse, vai meu filho, em breve nós nos reencontraremos. Mas as pessoas acharam que era aquela coisa de momento e tudo mais, e ela saiu. E depois que o filho desencarnou, foram procurá-la para dizer que ele já tinha desencarnado,
e ela tinha lá no celeiro se enforcado. E aí, depois de um tempo, Kardec faz a evocação, né, lá na Sociedade Espírita de Paris, e vem a mensagem. E ela chega muito revoltada: cadê meu filho? Tiraram meu filho. E ali aquela situação toda, e o guia espiritual e o próprio doutrinador vai explicando que quando ela cometeu aquele ato do suicídio, achando que ia ficar perto do filho, foi ao contrário, aquilo afastou ela cada vez mais. Então, muitas vezes, nós às vezes tomamos atitudes, nem tão graves como essa, mas que nos afastam dos nossos entes queridos. Né? Como está dito aqui pelo Espírito Verdade, o chorar é lícito, a gente sente saudade, a gente sente falta do toque, a gente sente falta do cheiro, mas a gente tem que buscar vencer essa prova, porque com certeza também é uma prova para quem fica, a prova para quem ficou, né, que o amor foi antes, que o filho foi antes. Né? Algumas pessoas dizem que na língua portuguesa você tem a palavra, que é órfão, que significa aquele que perdeu os pais, mas não tem uma palavra que significa aquele que perdeu um filho, porque é uma dor, né, inimaginável. Né? A gente pelo que a gente percebe das outras pessoas. Então, assim, eu não me julgo nem apta para estar falando nesse assunto, na verdade, porque é uma dor que só cada um sabe como que é. Né? Perder um pai, ou uma mãe, ou uma esposa, um filho, uma pessoa que ama muito, um amigo, em qualquer lugar do mundo. É uma dor realmente inenarrável. Porém, se a gente souber e trabalhando essa dor, a dor ela vai existir, a saudade ela vai existir, mas se a gente tiver essa capacidade de ir estudando a doutrina espírita, percebendo da continuidade da vida após a morte, a gente transformando essa nossa dor em trabalho no bem, em auxílio àqueles outros que estão ali mais necessitados. Né? Hoje eu estava revendo aquele filme As Mães de Chico Xavier, né? A gente sabe que ali tem umas adaptações para que fique, né, de maneira que se seja mais atratível a nível cinematográfico, mas ali é bem interessante, porque todas as mães ele convocava para que viesse no dia seguinte lá para ficar no abacateiro, naquele abacateiro lá que tinha lá, né, onde ele evangelizava ali as pessoas e distribuía o pão. Né? Então, muitas ali, que tiveram até mensagem, outras que não, vinham, voltavam no dia seguinte e se transformaram em trabalhadoras. Né? Porque o objetivo é esse, é um ajudando o outro. Qual é o nosso papel, o nosso objetivo na reencarnação? É a gente fazer a parte que nos toca na obra da criação. Então, que a gente possa aproveitar esse momento, essa dor. Claro que a pessoa que não tem esse conhecimento espírita, que adentra aqui, como eu falei, a casa espírita com essa dor lancinante, eu não vou poder dizer para ela: minha filha, a morte não existe, leia Kardec, vamos estudar. Não posso não ter esse sentimento. Como Chico, certa vez também, chegou uma mãe desesperada, chorando, desesperada, né? As pessoas ao lado pensando o que iam falar, e veio ele, largou tudo, veio ele, deu aquele abraço naquela mãe e chorou ali junto com ela 15 minutos. E ela disse: agora eu estou conformada, porque eu já fui em vários lugares e só sabiam falar para mim as coisas, ninguém teve esse sentimento. Então, nós temos também que ter essa compaixão. Após passar aquele momento, sim, vamos convidar a pessoa para conhecer, para saber, para estudar, porque para quem não acredita na sobrevivência após a morte, é muito mais doloroso, porque ela não tem essa esperança, que o que nos mantém vivo é a esperança. Né? Muitos dos companheiros que atentaram contra a própria vida foi porque não tinham mais esperança. Mas nós temos que guardar essa fé, né? Nós temos que ter essa esperança desse reencontro, que vai ser mais breve ou mais demorado, dependendo de nós. Porque se nós ficarmos apegados, se lamentando, lamuriando, como eu falei, é lícito chorar,
Mas há uma diferença entre um choro de saudade e um choro de revolta, porque comigo, porque eu. Claro que muitas pessoas pensam isso de início, mas depois vão ali pelos estudos, percebendo que aquilo que aconteceu era necessário a todos que estavam envolvidos, porque, como eu falei aqui no caso citado, não só quem desencarnou, mas também para quem ficou, é uma prova. E, às vezes, nós não nos damos muito conta disso, né? E achamos que a gente tem que ir lá no cemitério, né? Em que a gente tem que ir lá no cemitério, que a gente tem que botar a flor, que a gente tem que acender a vela. Nós respeitamos quem ainda pensa assim, mas nós já sabemos que o espírito ali tem só um corpo. Claro que muitas vezes, como está aqui mesmo no Livro dos Espíritos, eles até, quando a pessoa vai para lá, eles até vão para poder reencontrar com a pessoa, né? Porque eles estão ali naquele pensamento, naquele sentimento. Mas não importa o lugar. Como disse Jesus lá, a mulher samaritana, não precisa. Nós podemos louvar a Deus em qualquer lugar. Nós podemos dirigir essas preces para os nossos irmãos que já desencarnaram em qualquer lugar também. Claro que não é uma evocação, ninguém está falando para evocar os mortos. Estamos falando das preces de sentimento. Lembrou? Faz aquela prece, não precisa esperar ser o dia de finados, né? Mas não precisa também ter grandes coisas, grandes palavras, como nós vemos aqui no final do Evangelho, né, as preces pelos que não estão mais na terra. Tem vários tipos de prece. Nós devemos orar por todos, inclusive por aqueles nossos inimigos que já desencarnaram, porque assim vai ser um modo de nós, de alguma maneira, auxiliarmos, estarmos sempre auxiliando aqueles que já partiram. Então, o mais importante desse dia, né, que tem essa lembrança, né, esse sentimento, claro que a gente não vai simplesmente como fazem hoje em dia, né, como o Newton falou, porque realmente, antigamente, na Igreja Católica, o dia de finados até foi tornado feriado por uma questão dos governos que queriam agradar a Igreja Católica. Então, naquele dia, tudo permanecia fechado. Realmente, nas casas, ninguém fazia gestos assim, ninguém falava alto, porque se respeitava isso. Nós sabemos que atos exteriores não são necessários, mas um recolhimento, sim, é muito necessário. Eu vindo para cá, eu vi companheiros que estavam saindo aqui de uma festa aqui, né? Então, são outros valores. Claro, sabemos que são irmãos em evolução, mas o que nós estamos fazendo com as nossas comemorações, como que estão esses nossos apelos, porque também muitas vezes a gente fica assim, porque meu pai desencarnou, então eu vou toda hora estar pedindo ao meu pai, me ajuda, faz isso por mim, me dá isso, me dá aquilo. E às vezes aquele espírito que desencarnou antes da gente se vê numa condição complicada, porque às vezes ele não é tão mais evoluído, ou às vezes também ele está até em outros trabalhos e não tem como vir auxiliar. Então, que a gente possa, sim, fazer essa prece, pedindo aos bons espíritos, né, que levem esse nosso amor, né? Eu costumo, sim, pensar, né? Eu visualizo rosas, flores, e que essas flores sejam entregues a essa pessoa, né, que desencarnou. No meu caso, assim, próximo, eu tenho o meu pai, né, que já desencarnou já há muitos anos, meu sobrinho era pequenininho. Então, eu penso assim, esse é o meu presente, né? Quando eu comecei na doutrina espírita, no grupo de visitas, né, que meu pai, ele teve um problema de saúde sério, e o grupo de visitas, né, ao qual sou muito grata, lá do Centro Espírita Leão Denis, ia sempre visitá-lo. E aí eu me interessei por aquele trabalho e comecei a fazer esse trabalho também. E aí, cada dia que eu ia para esse trabalho, eu pensava, esse trabalho, eu pedia aos espíritos que aquele trabalho ali se revertesse em prol do meu pai, né, porque ele não era espírita, enfim, era uma boa pessoa, vivia de acordo com os costumes da época. Mas esse é o nosso presente. Então, eu sei que todos que estão aqui, que os entes queridos também estão aqui e estão felizes, porque vocês estão agora seguindo o caminho do bem.
né? Temos os nossos tropeços, temos as nossas dificuldades, mas a gente já está aqui junto. E quem sabe, né, nesse momento, a gente possa ter esse presente de uma mensagem, seja ela psicografada, seja ela mental, a gente sentindo essa conexão com o nosso ente querido, não para ninguém ficar triste, mas para a gente lembrar, não a gente fazer aquela fotografia do momento ruim, mas a gente fazer aquele filme dos momentos bons, porque é disso que a nossa vida é feita. Dessas pequenas alegrias, que a gente possa transformar esse sentimento, né? Esse sentimento que a gente aprendeu, né, em alguns anos atrás, que era um sentimento ruim, um sentimento de dor, porque a gente achava que terminava ali. Mas agora a gente já sabe que a morte não existe, que a vida continua e que nós, sim, vamos nos reencontrar. Que a morte não é um adeus, que a morte é um até logo. Né? E que a gente possa não ficar ali presa àquelas situações. Uma história que eu acho assim, muito linda também, um caso também de Chico, é um caso de uma família judia de São Paulo que perdeu um filho, né? Com 19 anos, ele era médico, a esposa instrumentadora cirúrgica, e esse filho estava fazendo medicina, foi fazer uma operação de desvio de septo e teve um choque anafilático. E eles ficaram desesperados, né? Judeus, apesar dos judeus, lá no início do Evangelho, a gente vê que os fariseus tinham, sim, um conhecimento dessa sobrevivência da alma, mas não como nós acreditamos hoje em dia, né? No Espiritismo. E aí, depois que vários amigos tentaram convencer, conseguiram levá-los ao Chico. E o pai, assim, não acreditando, a mãe é sempre mais, né? Mas procura saber mais, né? O pai geralmente é mais ligado ao raciocínio. E aí, quando veio a mensagem, né, veio a mensagem em hebraico. Chico não sabia hebraico. Né? E na mensagem, o filho disse para ele várias coisas e disse assim: meu pai, que o pai ficou tão revoltado e tão assim, que o pai saía toda noite e ia para o cemitério dormir em cima do túmulo do filho. E ninguém sabia isso, a não ser a esposa e o pessoal de casa mesmo, assim, ninguém sabia dos conhecidos. E ele disse assim: meu pai, quando você sai de casa para ir dormir em cima do meu túmulo, eu fico em casa com a mamãe, que é ali que eu sempre fico. E aí o pai, né, com aquela demonstração ali, de veracidade, né, de amor. Então, os nossos amores vão estar onde nós estivermos com o pensamento deles. Claro que eles têm o percurso deles na vida espiritual, porque cada um de nós, ao desencarnar, nós vamos dar continuidade a isso, mas eles sentirão. Então, que nesse momento, que já está acabando aqui, né, o nosso tempo, que nesse momento todos nós possamos assim imaginar essas flores, envolvê-las nesse sentimento de amor que nós temos, nessa gratidão, esquecendo todas as rusgas, todos os momentos infelizes, nos lembrando de todos aqueles momentos em que tivemos essa oportunidade, que se nós saibamos agradecer. Agradecemos, Senhor Jesus, por termos tido em nossas vidas esses espíritos que nos precederam, que nos auxiliaram, que nos amaram e que nos amam. E que eles possam sentir o nosso amor, a nossa gratidão, nesse instante, através desses benfeitores amigos. Que o Senhor Jesus a todos abençoe. Muita paz. Então, após as palavras da nossa querida irmã, que nós agradecemos muito, Eloá, vamos fazer a prece. A Adilane vai fazer a nossa prece. Jesus, te pedimos, Deus, pedimos paz, pedimos mais amor,
entre todos nós, pedimos pacificação, pedimos entendimento, pedimos, Jesus, a sua paz. Pedimos a Deus, nosso Pai, misericórdia para com essa nação. Pedimos para os nossos irmãos. Muitos chegam sem entendimento. Pedimos entendimento para eles. Pedimos o remédio salutar para esses que não entendem da vida futura, que pensa que tudo acabou. Pedimos o remédio salutar por todos. Pedimos paz entre os irmãos que nós somos. Pedimos harmonização. O entendimento. Ainda não sabemos dar a mão. Ainda não sabemos de união. Pedimos entendimento, Jesus. Pedimos por todos a esperança, a fé viva, que a fé nos eleva, que os nossos pedidos seja alcançado, que os nossos pedidos Deus nos atende. Deus, nosso Pai, pedimos com fé, misericórdia para com todos, sem escolha, para com todos. Não sabe ainda os verdadeiros, não sabe ainda as verdades do Cristo, não sabe o que é o amor de Deus, não sabe. É preciso amar, é preciso a se amarem, é preciso dar as mãos, é preciso pensar que existe Deus, pensar que Deus é o Pai de todos.
pedimos paz, pedimos paz, pedimos união por vocês, pedimos paz entre vocês, abraçamos vocês para que sintam amor, para que sejam abraçados entre todos vocês. Sintam a paz, sintam um remédio salutar em meio a vocês, em meio à casa de amor. Sintam o remédio. Todos precisam ser curados. Todos precisam desse remédio vindo do Pai de misericórdia, vindo do amor puro de Deus. Todos, irmãos, todos. Em nome desse amor, do amor universal, do amor de Deus, em nome do amor do Cristo Jesus, em nome do amor que vibra nesta casa de amor, em nome do nosso amor, é que pedimos a devida permissão ao nosso irmão altivo, aos dirigentes aqui presentes, aos dirigentes da nossa casa, para encerrarmos os nossos estudos e vibrações da noite de hoje. Que assim seja.